de Deus nas eras da igreja e filho de Davi como rei, nesse entremeio ele manifesta como filho do homem. Então não tem mais espaço algum para ele manifestar como filho de Deus. Não é mais filho de Deus. Não é. Agora nós estamos vivendo da mensagem que foi produzida por essa voz desse último sinal, por essa voz do Filho do Homem. O Filho do Homem produziu essa mensagem. E nós estamos aqui hoje vivendo desse ministério do Filho do Homem, dessa mensagem, dessa voz. Nós não temos mais ele aqui literalmente entre nós. Ele não está mais entre nós literalmente. Mas ele está nessa forma da mensagem. E uma banda fala que o mensageiro e a mensagem são um. Então, se o mensageiro para a noiva hoje foi o Filho do Homem, nós estamos hoje com a mensagem que ele produziu, que essa manifestação produziu através da carne humana dele. Então nós estamos vivendo desta mensagem. E é essa mensagem que vai nos preparar para o arrebatamento. Não filho de Deus, agora, filho do homem será manifesto, quando ele estiver sendo revelado, feito conhecido para a sua igreja. O filho do homem será revelado exatamente antes do filho prometido. Então você vê aqui a distinção entre filho do homem e filho prometido. O filho do homem será revelado antes do filho prometido. Como nós já lemos, o filho prometido virá nas nuvens. Nas nuvens. Não na terra. Na terra é o filho do homem, é Deus em carne humana, como foi lá em Sodoma. Então nós já vimos que isso já se cumpriu. O filho do homem será revelado exatamente antes do filho prometido. Abraão tinha visto Deus em muitas formas diferentes, numa luz e em visões. Porém ali estava Deus num homem, exatamente antes do esperado e prometido filho aparecer. Jesus disse, antes que o filho prometido volte outra vez, Elohim faria ele mesmo sua palavra manifesta em carne. Deus, Senhor, nós queremos ver Jesus. Então nessa era, quem manifestou nessa última era foi o próprio Deus, Elohim, o ministério do próprio Jesus Cristo em carne humana. Não outro, mas o próprio Jesus Cristo em carne humana. Temos ainda aqui algumas mensagens para lermos. Vamos ver se dá tempo de nós lermos todas elas. Vamos agora ler a mensagem, o desvelar de Deus, mostrando que nessa última era foi o mesmo ministério. O mesmo ministério de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. O desvelar de Deus, 314. Está escrito: porém Deus ainda está ali para fazer isso da mesmíssima forma. Note o que isso faz. Ele finalmente torna a voltar a semente original novamente. Quando ele veio na forma de Martim Lutero, quando ele veio na forma de John Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais, é para ele ser revelar novamente como a mesma semente que entrou. O Filho do Homem, ele revelou-se como Filho de Deus através da era do talo e assim por diante. Porém, nesta última era, ele há de se revelar como Filho do Homem novamente. Entendem? A questão diz amém. Muito bem. Como o princípio moldado. Então, Lutero foi o broto. Wesley foi a borla. Os pentecostais foram a casca. E nesta era, o Filho do Homem foi a semente, de volta à semente original, de volta à palavra original. Também, essa mesma mensagem, no parágrafo 321, está escrito: e seu ministério vem desde aquelas reformas, de volta à palavra original novamente. A palavra vem a um profeta, e ele prometeu isso em Malaquias 4. E para restaurar a fé do povo, de volta ao grão original. O que entrou na terra é aqui o mesmo. O grão brotou por através daqui. Ele brotou como filho de Deus. Agora ele se revela como filho do homem. E então ele se revela como filho de Davi, sobre o trono. Veja, aqueles 3 filhos, bem exatamente, ó que coisa, novamente como original. Agora para o ministério perfeito de si mesmo. Não algum homem, não alguma denominação, como eles têm operado por através daquela era ali. Veja, mas ele mesmo manifesta-se para a promessa, fazendo São Lucas 17, 28, Malaquias 4, assim por diante, Hebreus 13, 8, bem exatamente corretos. Naquele tempo, que tempo deveria ser? Quando a semente real de Abraão está esperando pelo filho prometido, e todos os tipos devem ser cumpridos, e o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano, para a semente natural de Abraão.
antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa para essa semente real, antes do Filho prometido retornar. Então nós vemos que foi o mesmo ministério, não um outro ministério. O mesmo ministério que esteve ali em Sodoma e também esteve no dia de Jesus Cristo para os judeus samaritanos, foi o mesmo ministério que manifestou nesses últimos dias. Como está aqui na mensagem, Deus é identificado pelas suas características, no parágrafo 110. Vem aquilo, mostrou o que ele era, aquele profeta, Deus profeta, mais do que um profeta. Ele era Deus, tudo que os profetas eram estava nele acrescido. Os profetas apenas tinham uma porção da palavra, ele tinha toda a palavra, ele era a palavra em sua plenitude. Mas observe, Deus muitas vezes falou em diversas maneiras, através de pequenas porções. Nesse último dia, a plenitude da palavra tem chegado em seu Filho Jesus Cristo. Deus feito carne no nosso meio. Então nessa última era, através de Mombrana, foi outra vez a plenitude, nesse entremeio, entre Filho de Deus e Filho de Davi. Nesse entremeio, como está aqui na mensagem, o poderoso, na mensagem, muda Deus seu parecer, muda Deus seu parecer. Aqui está 169, Mombrana fala. 169, Mombrana fala. Agora Jesus veio em 3 nomes: Filho do homem, o qual é profeta; Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja; então Filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com sua própria palavra e de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja em forma física, no povo, em seres humanos, como sendo um profeta. Está vendo? Em uma forma física. O Mombrana não podia falar que ele era esse ser humano. Lógico, o Filho do homem é sempre em um homem apenas, não em vários homens. Então nesse último dia ele manifestou dessa forma, em carne humana, em uma carne humana só, não mais, como está aqui na festa das trombetas, no parágrafo 294, Mombrana fala: o último sinal que Abraão, e nós somos semente real de Abraão, a noiva, o último sinal que Abraão viu antes que o sinal prometido viesse, o filho prometido viesse, foi o quê? Deus na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia, um homem, não importa quantos personificadores, eles tinham um, e ele discerniu os pensamentos que havia ali. O quê? E a próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara voltaram a ser um jovem e uma jovem, sabemos disso. Então não importa quantos personificadores estão aí hoje, né? Dizendo que o Filho do Homem está no meio deles, tudo mentira, irmão. Porque o Filho do Homem só usa uma carne humana. O Filho do Homem é isso, é Deus na forma literal, fazendo muitos sinais, muitos milagres, usando apenas um homem, diferente dele na forma de Filho de Deus. Filho de Deus é ele usando várias pessoas nas eras da igreja, e estando dentro da igreja ali, de Laodiceia, e também das outras eras da igreja, e fazendo poucos sinais, né? Era uma luz parcial, não era dia, era um dia nublado. Mas no entardecer haveria luz. Então, no entardecer é a luz completa. É o mesmo Jesus que teve lá no Oriente. Nessa era, novamente, em carne humana. Usando nessa era a carne do Mombrana. Então é isso. Filho do homem é isso. É Deus na forma literal. Na forma visível, né? Eu vi, mas agora vejo. Vemos nessa era, outra vez, o último sinal. Deus em carne humana. A igreja viu esse último sinal. A igreja tem visto, né, esse último sinal. Provando a sua palavra... no parágrafo 221, nós lemos: agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado, e a lua desceu, isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós, e mostrou, e ele próprio desceu, e confirmou isso como sendo correto, depois de 1900 anos, e estamos no fim da era de Laodiceia. Ele prometeu em Lucas 7,30, que esse mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado no dia, como foi em Sodoma. Nos dias como foi em Sodoma. Sobre a terra, ele fez isso tem de ocorrer? É impossível. Agora lembre-se, ele vem em 3 nomes. O Filho do Homem, um profeta. O Filho de Deus, o Espírito de Davi. O Filho de Davi para o milênio.
Mas no entremeio, essa conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como o quê? Não filho de Deus, não filho de Deus. Tá vendo, irmão? Não foi filho de Deus. Esses homens estão mentindo, né, quando falam que foi filho de Deus, porque nessa última era não foi, ele mudou para filho do homem. O que? Não filho de Deus, filho do homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora o que faz isso? Malaquias 4. Exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará não em enormes denominações e coisas, assim como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem, novamente, para manifestar Malaquias 4. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo esse denominacionalismo, e voltarão à palavra original para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias, que ele prometeu. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente. Novamente haverá luz no entardecer. Olha que coisa, tem vontade de cantar um cântico. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que era, não através da era da igreja, através de justificação, santificação, todas essas coisas aqui. Mas o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? A palavra feita carne, a palavra discerne o pensamento. Por isso que houve discernimento nessa era, discernir os corações e os pensamentos das pessoas. Né? Porque foi o Filho do Homem nessa era. Então nós vemos uma diferença. A diferença é essa, né? Nas eras da igreja foi uma luz parcial, né? Um dia nublado, havia poucos milagres, né? E nessa última era não, nessa última era abundou-se os milagres, os sinais, a coluna de fogo se fez presente, a coluna de fogo deixou-se fotografar, e uma mulher via a coluna de fogo ali nas pessoas, quando discernia os pensamentos dos corações das pessoas, a coluna de fogo ali descia ali e operava essa maravilha que foi feita nessa era, o anjo do Senhor ali comemorando o tempo todo ali, essa coluna de fogo ali, né? Essa plenitude de Deus na terra, demonstrando, né, essa grande obra nesses últimos dias, a plenitude novamente entre seu povo. Entre seu povo. Vamos ler agora, vamos ver um pouquinho mais dessa diferença. Vamos ver aqui na mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Olha que maravilha, o poderoso Deus desvelado perante nós. Só o título já mostra, meu irmão. Só o título já mostra o que é isto. Então, vemos depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, que ele veio no dia de Pentecostes como Filho de Deus. O Espírito, na forma Espírito Santo, o que ele estava fazendo, estava mudando-se, dando-se a conhecer a seu povo de forma diferente, como o Espírito Santo, que é Deus. Ele veio através das eras da igreja, como Filho de Deus, o Espírito Santo. Mas no milênio, ele vem como Filho de Davi, para sentar-se no trono de Davi, rei. Era para ele tomar o trono de Davi. Ele está no trono do Pai agora. No trono do Pai agora. Não sabe foi pregado há quanto? Quando? 29 de junho de 64, um ano depois do seu ser revelado, do mistério do seu ser revelado. E o irmão Branco falando que ele está no trono do Pai agora. Então vemos, irmão, vemos que todas essas heresias caem diante da verdade. Todas as heresias caem, como aconteceu ali quando levaram aquela arca de Deus ali, os filisteus levaram ela e colocaram ela junto com aqueles deuses lá. No outro dia, estavam todos os deuses caídos, quebrados ali. E é isso que a mensagem faz, quando traz essas doutrinas, essas heresias todas, coloca aqui, diante aqui, elas quebram todas, caem, desfeito, tudo isso. Todas essas heresias são quebradas, destruídas pela palavra de Deus. É por isso que esses homens têm medo que tragam suas heresias para tentar passar aqui, porque será quebrado, destruído, desfeito, igual aquele manto. Nos dias de São Martim, teve um jovem lá que teve uma visão lá que havia um manto para ele meia-noite, e ele seria profeta, e o manto caiu meia-noite mesmo, um manto branco. E ele falou, tá vendo? Não falei que eu era profeta, olha o manto aqui. Aí falaram, vamos levar esse manto diante do mensageiro para ver. E o rapaz ficou com medo de levar. E quando você fala de trazer a doutrina desses homens para a palavra, para a mensagem, eles têm medo disso aqui. Eles têm medo de trazer a mensagem aqui. A mensagem não, as doutrinas deles aqui. Porque será desfeito e desfazer. Então levaram aquele rapaz na marra, pegaram e levaram diante do mensageiro da era. É isso que temos que fazer, irmão. Pegar esses homens e trazer aqui na mensagem.
e toda essa doutrina deles será desfeita. E ali aconteceu isso, aquele manto se desfez, aquele manto evaporou ali, acabou, não teve como ficar diante da mensagem daquele homem. E assim é hoje também, essa doutrina desses homens aí, não passa diante disso aqui, meu irmão. Não passa de forma alguma. Esse dízimo que ele diz que é deles, que ajunta bem materiais com o dízimo. Você viu isso na história da igreja, os pastores pegar o dízimo para eles e juntar bem materiais? Isso aí nem nas denominações você vê tal baixaria, tal imoralidade. Isso lá fazem isso, irmãos. E torce a mensagem de Mombrana, torce a palavra Mombrana. Mombrana fala, traga os dízimos para o ministro. Mas Mombrana termina a frase e fala, para o ministro administrar para o reino de Deus, não para eles mesmos. O ministro não pode administrar o dízimo para ele, o dízimo é para o reino de Deus. Eles podem viver do dízimo. A própria Bíblia fala isso, né? Dízimo é o obreiro do seu salário. Então ele pode viver do dízimo, mas não pegar exclusivo para ele, juntar bens, juntar várias propriedades em seus nomes. Isso é heresia. Mas no milênio ele vem como filho de Davi para sentar-se no trono de Davi, rei. É para ele tomar o trono de Davi. Ele está no trono do Pai agora. Então ele disse, quem vencer sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono de meu Pai. Assim que ele, no milênio, será filho de Davi. O que é o mesmo Deus o tempo todo, apenas mudando a sua máscara. Agora aqui na mensagem, mesma mensagem, na página 13. Mas no dia de Pentecostes ele se transformou do Filho do Homem para o Filho de Deus. Ele veio não com as pessoas, ele veio nas pessoas. Está vendo? O mesmo Deus para continuar seu ministério até essa grande hora. Está vendo aqui? Então o filho de Deus foi ele, né, nessa forma. E filho do homem é ele entre nós. Por isso que o Mombrana sempre falava, né? O Filho do Homem está entre nós outra vez, entre nós. De uma forma física, não numa forma invisível, mas numa forma física. Também aqui no parágrafo 19 também ele fala, agora quando o véu das tradições deles é de tradições dos anciãos e atravessa-se a palavra, ó claro, hoje então torna-se plenamente visível. Nós o vemos, deidade novamente velada em carne humana. Hebreus 1 disse que sim, e também Gênesis 18. Você se lembra que Deus era um homem que se encontrava ali, comendo e conversando com Abraão, e disse o que Sara estava fazendo na tenda atrás dele? E Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, deidade velada novamente em carne humana. Agora lembra-se, Jesus disse, quando o Filho de Deus estiver se manifestando, em Lucas 17, creio, e mais ou menos... Versículo 20, por ali, ele disse, e quando o Filho do Homem estiver se manifestando, o Filho do Homem, de volta na igreja, revelado em seres humanos, não Filho de Deus, tá vendo? Não Filho de Deus, mas o Filho do Homem, novamente, de volta à sua igreja, nos últimos dias, vemos que ele prometeu isso nas promessas de Deus. E aqui na mensagem, um julgamento, o Mombrana repete isso várias vezes, não filho de Deus, mas filho do homem. Não filho de Deus, mas filho do homem. Como está aqui no parágrafo 245 dessa mensagem. 245. Assim foi essa uma voz escriturista que falou na sarça aos 7 anos de idade. Eu ainda sustento e digo que é verdade, porque Moisés viu que essa palavra tinha de acontecer. Eu vejo que essa palavra tem de acontecer. O Filho do Homem tem de se manifestar. Exatamente o que isso disse. Nós prometeu isso. Não Filho de Deus, Filho do Homem. Está vendo? Filho do Homem, Filho de Davi, Filho de Deus. Porém, depois dos dias da era da igreja, quando ele é expulso, então ele se manifesta novamente como Filho do Homem, quando ele é expulso da igreja. Então, Filho de Deus é quando estava dentro das eras da igreja. E quando saiu é Filho do Homem. Você entende isso? Né? Porque nós estamos mortos em Cristo, nos assumimos a semente de Abraão, e nós somos sua semente real. Quando admite isso, que a igreja é sua semente real? Bem, veja o que ele fez. Abraão, ele está fazendo a mesma coisa. Agora perdoe-me. 46. Vamos para o 250. Gostaria de saber se esse intérprete cego alguma vez pensou nisso. Eu gostaria de saber se ele algum dia perceberá que essas escrituras que foram profetizadas
para esse dia tem de acontecer como é possível. Vocês creem que isto deve se realizar nesse tempo? A Constituição diz amém. A palavra de Deus, ainda que demore, ainda que todas essas coisas, essas eras da igreja tenham passado e faz centenas de anos, desde que tivemos isso, porém foi prometido estar aqui. Ele se manifestou como Filho de Deus. Filho de Deus, o Espírito Santo batizou a igreja pentecostal e as igrejas no decorrer trouxeram sinais, prodígios, milagres como ele fez, e elas viram Deus em grandes visões e tudo mais. Porém a igreja nunca viu o Filho de Deus manifestado em carne humana, que revelaria os pensamentos que estão no coração até esta era. Nesta era nós vimos o Filho de Deus em carne humana, que é Filho do homem então, porque está em carne humana. Você percebe a diferença? Filho de Deus e Filho do homem. Filho do homem, ele discerne os corações, é Deus em carne humana, discernindo e se identificando desta forma, com esse sinal. Até esta era, essa foi a era que viu Sodoma queimar e o Filho prometido retornar. Eu gostaria de saber se esse intérprete cego da Escritura alguma vez pensou isso, né? E assim segue. Se você quiser ler essas mensagens, será uma bênção para você. Ver elas todas. Nós temos que correr aqui, porque o tempo não nos permite demorar muito. E vamos aqui no parágrafo 267. Vamos ver o que diz no parágrafo 267. Jesus Cristo ao mesmo ontem ou eternamente. E ele está se identificando como prometeu. Muito mais poderíamos dizer, nesses últimos dias, como Filho do homem, dando-se a conhecer entre seu povo, na forma do seu povo. Está vendo? Não Filho de Deus, não Filho de Davi, nem Filho de Davi, mas Filho do homem. O Filho de Deus era sobrenatural. O Filho de Deus foi sobrenatural, não literal. Nessa era foi literal. Como Abraão, ele teve visões, ouviu coisas, viu luz e assim por diante. Porém, pouco antes do Filho prometido vir, Deus se revelou como homem, em carne humana, e leu os pensamentos que estavam no coração de Sara, no aposento atrás dele. Quantos sabem que isso é a Escritura? A congregação diz amém. E ele diz, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda. Assim será na vinda. Como aconteceu nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho de Deus vindo. Quando o Filho do homem estiver se manifestando. O Filho do homem se manifestando, não o Filho de Deus. Na era da igreja, ele foi expulso disso. Agora ele é Filho do homem, manifestando-se. A palavra está se tornando carne entre nós. Ó meu amigo, abra os olhos, tribunal, antes que torne sua decisão. Tome sua decisão e creia de todo o coração. Tome sua decisão agora. Ele está justificado em escrever isso, né? Então tome sua decisão. Essa é a palavra. Você vai ficar com a palavra de Deus ou com a palavra dos homens? Você viu a diferença? Nessa era então foi filho do homem, não filho de Deus. Não creia em nada contrário a isso, irmão. O que o Mambrano ensinou. Somente o que o Mambrano ensinou. Vamos ficar somente com assim diz o Senhor. Só assim seremos arrebatados. Só assim seremos preparados para o arrebatamento. Ficando com assim diz o Senhor. Que Deus possa revelar para você essa manifestação do Filho do homem nessa última era. Não Filho de Deus, Filho do homem nessa última era. Que Deus te abençoe, te guarde, te revele a verdadeira mensagem. Porque a noiva terá que se reunir na carne fresca da era. Na verdadeira mensagem para ser arrebatada. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus Cristo, amém.